Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Eita. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Betânia Maria Salustiano Silva, do município de Goiânia. Hoje, nossa aula será uma continuação da aula de ontem do outro professor. E estamos aqui falando diretamente para os alunos do 1º ao 5º ano. Sejam bem-vindos à nossa aula, à nossa videoaula. Estou aqui morrendo de saudade de vocês e o maior prazer em colaborar com esta aula tão maravilhosa. Vamos lá? Olá, crianças. Nós vamos falar um pouco sobre a origem do nome Goiânia. Vocês sabem por que ela recebeu esse nome? Se realmente todo esse tempo ela se escrevia G-O-I-A-N-A? Não! Então, vamos descobrir agora o que foi que aconteceu com o nome Goiânia. Então, diz assim a história. A origem mais provável do nome Guiana é que vem da palavra tupi-guarani, Guiana. Guiana, que significa terra de muitas águas. Vou repetir. A origem mais provável do nome Goiânia, que antigamente se escrevia G-O-Y-A-N-N-A, é que vem da palavra tupi-guarani, Guiana, que significa... Alguém aí sabe me dizer o que significa? Eu já falei. Quem lembra? Terras de muitas águas. Vocês sabiam disso? Mas vamos lá. O topônimo do nosso município aparece pela primeira vez nos catálogos da Companhia de Jesus em 1592. O que é o topônimo? É justamente o estudo que se faz do lugar, da região, das coisas que se tem. Então, os estudiosos eles vão até aquela região e começam a fazer as suas pesquisas. Então, só em 1592 aparece a nossa região. E diz assim, com o nome de Aldeia de Guena. Por que Aldeia de Guena? Porque foi o primeiro registro encontrado sobre nossa cidade. E ela, nessa época, em 1592, era chamada de Aldeia de Guena. G-U-E-E-N-A, Guena. E só em 1606 é que se encontra um outro registro sobre Goiânia. Goiânia, que antes se escrevia G-O-Y-A-N-N-A, Goiânia, passou, através desse registro encontrado, a Goiânia, como nós escrevemos nos dias atuais. A sua grafia aparece a partir daí, em 1606, ok? Mas, como eu disse, existem muitas hipóteses sobre o significado da palavra Goiânia. Então, o holandês, Francisco Adolfo, ele diz que Goiânia é palavra de origem tupi e que significa gente estimada. Vocês sabiam disso, que também ela recebeu esse nome? Pois é. Ainda tem outros, os filólogos. Filólogos? Alguém aqui sabe me dizer o que significa filólogos? Quem são esses filólogos? Não é filósofo. Filólogos são pessoas que estudam documentos escritos. Documentos, ou seja, registros de textos sobre nossa cidade. E eles divergem entre si em relação ao significado da cidade. E uns falam de mistura, de parente. Veja que a gente já deu outra dominação. Terra, gente estimada, e por aí vai. Mas alguns, como Frei Vicente de Salvador, em 1627, ele diz que o significado é porto ou ancoradouro. Veja só. Gente estimada,
Porto Ancoradouro, e por aí vai. Mas que a origem mais provável do nome Goiânia significa, na palavra tupi-guarani, terras de muitas águas. Não é interessante? Mas, com o passar do tempo, aqui em nossa cidade, então, saindo um pouco do nome da origem, viemos para a chegada das caravelas portuguesas. Aí a gente vai conhecer algumas pessoas em especial. Sabe quem são? Isso aí. Será que vocês sabem quem eram os primeiros habitantes da nossa terra? Não é diferente da história do Brasil. Em Goiânia, também existiam aqui os primeiros habitantes. Quem eram os primeiros habitantes da nossa terra? Hã? Não escutei. Quero ouvir. Quem? Os portugueses? Ah, não. Os portugueses não. Quem foram os primeiros habitantes aqui na nossa terra? Os índios, os indígenas. Então, quando as caravelas chegaram ao nosso litoral, eles encontraram os antigos habitantes da nossa terra. Nada mais, nada menos do que 2 tribos indígenas. Vocês conhecem o nome dessas 2 tribos? Não? Não acredito. Pois é. Aqui na nossa região, na nossa localidade, na nossa cidade, no litoral, existiam dois troncos da língua tupi. Os caetés e os potiguares. Que interessante, né? No nosso litoral, existiam 2 tribos indígenas. Mas isso quer dizer que na região Nordeste, num todo, existiam várias tribos indígenas aqui na nossa região. Só que se destacavam aqui. Os 2 troncos linguísticos do tupi eram os tabajaras, os caetés e os tupinambás. Bem próximos a nós, certo? Esses índios, eles eram temíveis, eles eram valentes, como todos os outros são, mas eles eram os mais temíveis. E próximo de nós existíamos esses 3 troncos, essas 3 tribos. Então, mas as que se destacaram aqui na nossa localidade eram os índios caetés e os índios potiguares. Vocês sabiam que aqui no estado de Pernambuco ainda existem tribos indígenas? Vocês já procuraram saber o que foi que aconteceu com os índios daqui da nossa localidade? Por que eles não existem mais? Deixo para vocês essa curiosidade e espero que vocês procurem saber o porquê que eles não estão mais aqui. A nossa cidade, todos os anos, reverencia os caboclinhos. Será que vocês procuram saber por que eles são reverenciados até os dias de hoje? Não somente porque eles foram os primeiros habitantes aqui da terra, mas porque temos história. E os índios caetés e potiguares, eles fizeram parte da nossa história. Somos descendentes dos indígenas, dos portugueses e dos outros povos que aqui chegaram. Mas precisamos, enquanto goianense, conhecer a nossa história, conhecer de onde vieram, a origem dos nomes. Por que os índios caetés e potiguares estavam aqui e hoje não estão mais? Mas isso não quer dizer que no Brasil, no estado de Pernambuco, não exista mais índio. A dica que eu deixo para vocês, crianças, em relação aos índios, é que vocês busquem o conhecimento. O que foi que aconteceram com eles? Por que daqui a 3 dias nós vamos comemorar o Dia do Índio? Será que eles não têm história? Vou deixar uma outra dica. Fiquem ligados. Vai aparecer aí na televisão um documentário muito importante. Gostaria que vocês assistissem junto comigo e com todos os professores. Eu acho que o Brasil inteiro vai estar ligadinho assistindo. Será interessante ter uma outra visão de como foi que esses índios foram recebidos e receberam os portugueses e os outros que chegaram aqui. Certo? Vamos lá. E aí, nós temos uma outra questão, um fato muito importante na história de Goiânia. Vamos passar aí para a gente ver. Saindo do período colonial, eu fui buscar no período imperial alguns outros fatos importantes, algumas curiosidades em que mostra
a presença da nossa cidade, o que aconteceu, o que foi que me chamou a atenção e que vai chamar a atenção de vocês. Alguns fatos históricos marcantes. Então, eu destaquei 3. O primeiro dele foi a chegada de Dom Pedro II aqui. Dom Pedro II na cidade de Goiânia? O imperador do Brasil? Nada mais, nada menos do que o imperador do Brasil. Vocês sabiam que ele esteve aqui em Goiânia? Sim, ele veio até a nossa cidade. E ao chegar aqui, nas minhas pesquisas, eu descobri que ele veio com uma comitiva de 500 cavaleiros. Poxa, 500 cavaleiros? Para fazer o quê? Passear? Tomar a nossa cidade? Não. Ele veio conhecer a nossa cidade, pela importância da nossa cidade. Sabe o que ele veio fazer aqui? Diz aqui que Dom Pedro, ao chegar aqui, Dom Pedro II, ele foi recebido com muita festa na nossa cidade, pelas pessoas do local, pelas cidades vizinhas. Todo mundo queria ver o imperador. E, chegando na igreja matriz, vocês sabiam que a banda saboeira tocou para o imperador e ele assistiu a tudo. Ele participou da celebração, assistiu à homenagem a ele na frente da igreja. E daí, Dom Pedro II, ele foi conhecer as nossas igrejas, ele conheceu o belíssimo Cruzeiro do Carmo. Quem é que não conhece o Cruzeiro do Carmo? Quem aqui já sabe onde fica o Cruzeiro do Carmo? Então, preste atenção. Ele conheceu as igrejas, conheceu o cruzeiro, foi visitar o hospital, visitou as repartições públicas e foi conhecer as escolas do nosso município. E uma coisa que me chamou a atenção, sabe qual foi? Ele fez um elogio aos alunos de lá. Por que será que Dom Pedro II fez um elogio aos alunos da época? Aos alunos de Goiânia. Vocês sabiam disso? Pois é. Ele fez um elogio aos alunos porque, ao chegar lá, ele elogiou o avanço dos alunos em relação à língua, à aprendizagem da língua latim. Latim? O que é isso, professora Betânia? Latim é uma língua estrangeira. É uma língua que os antigos romanos usavam e hoje ainda se usa. Por exemplo, em Roma, o Papa Francisco, ele faz algumas celebrações usando a língua latim, apesar de ele ser poliglota, certo? Mas ele usa. Então, quando nós participamos de uma celebração católica, os padres usam, em alguns momentos, o latim. O latim nada mais é, exemplo, a língua inglesa, que nós temos que aprender, o espanhol, francês, entenderam? Então, é isso aí. O segundo ponto que me chamou a atenção, nada mais foi de que a libertação dos escravos. Como? Isso a gente já sabia. Não, Goiânia foi a primeira cidade a libertar os seus escravos. Vocês sabiam disso? Não? Pois é. Aqui existiam escravos, aqui tinha o Pelourinho, na rua direita. E aqui, pela quantidade imensa de engenhos que tem na nossa região, não só aqui na localidade, os escravos viviam aqui, trabalhando na lavoura da cana-de-açúcar. Então, Goiânia foi a primeira cidade do estado a libertar os seus escravos. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, veja só. Através dessa libertação, o que mais me chamou a atenção era que, naquela época, a população de Goiânia apoiava a liberdade dos escravos. Então, aqui em Goiânia, no apogeu, onde nossa cidade se destacava, mediante as outras cidades, Goiânia era uma cidade rica e faz parte até hoje da história. E um dos fatos marcantes que me chamou a atenção também foi a abolição da escravatura em nossa cidade. Outro fato importante que eu vou deixar para que vocês pesquisem, que vocês procurem conhecimento, foi a expulsão dos holandeses em Tejucupapo.
Menino, que história bacana. Mas eu quero que vocês pesquisem, porque também lá em Tejucupapo, bem aqui pertinho da gente, existe uma escola que recebe o nome de Heroínas de Tejucupapo. É ou não é? Vocês já procuraram saber sobre a história das heroínas de Tejucupapo? Pois é. Essa história aconteceu em 1646. Busca lá, junta-se com o teu coleguinha, ou aliás, em casa, né? Porque a gente não pode se juntar, né? A gente sabe que tem que ficar separado. E pesquisa um pouco sobre essa história. Tá bom? Então, os 3 fatos marcantes que eu deixei para vocês, que eu pesquisei, foi a chegada de Dom Pedro II aqui em Goiânia, a abolição da escravatura aqui em Goiânia e a invasão holandesa em Tejucupapo. Certo? Vamos lá. Com todo esse movimento revolucionário, essa efervescência do nosso povo naquela época, as pessoas eram muito aguerridas e ainda são. Elas começaram a pensar, precisamos de algo que nos represente na hora que nós estivermos nos movimentos. E aí, sabe o que foi que aconteceu? No dia 6 de novembro de 1959, foram criados os símbolos oficiais do nosso município. Ora, os símbolos oficiais? Vocês sabem quais são os símbolos oficiais da nossa cidade? Não? Pois eu vou dizer a vocês. O brasão, a bandeira de Goiânia, mas ainda temos o hino nacional. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês em relação aos símbolos oficiais do município são os detalhes, que às vezes a gente não percebe. Vejam só. Tanto no brasão como na bandeira, existe uma águia bem na parte superior. Vocês observaram? Na parte superior tem uma águia, e essa águia representa a libertação dos escravos. Na parte central, o que é que nós temos? Temos aí o desenho do engenho Japumim. Por que o engenho Japumim? Porque é o primeiro local mais provável do povoamento de Goiânia. Logo abaixo, nós temos o desenho da cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar? Por que será que tem esse matinho lá, tanto na bandeira como no escudo? Porque era a economia da cidade. A cana-de-açúcar era o produto que mais rendia dinheiro na época. Então, ela representa aí na nossa bandeira a lavoura da cana-de-açúcar. Temos também, no meio, o nome do estado de Pernambuco. Não é importante, mas ainda temos assim as faixas no meio, tanto do escudo quanto da bandeira de suas fundações. Ao lado, nós temos algumas datas importantes. No escudo e na bandeira, a bandeira tem menos, mas no escudo tem mais. No primeiro diz assim, tem a data de 1646. O que foi que aconteceu em 1646? Foi a Revolução dos holandeses, né, em Tejucupapo. A expulsão deles aqui em Tejucupapo pelas heroínas de Tejucupapo. Temos aí o ano de 1821, onde Goiânia também participou na Convenção de Beberibe. Temos ainda, em 1848, a Revolução Praieira. E, por fim, em 1888, a libertação dos escravos. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, crianças, é que é tão importante a gente conhecer a nossa cidade, que até o hino de Goiânia, se você não conhece, se você não sabe cantar, procure aprender. Porque no hino também se está mostrando os movimentos, as ideias, o que aconteceu na nossa cidade. Pesquisem, busquem o conhecimento. Nós somos goianenses e precisamos conhecer a nossa história. Como eu estava dizendo, crianças, nós temos, diante de toda a história da nossa cidade, de toda a sua beleza, de todo o seu apogeu, digo a vocês, nós temos um marco até hoje que nós podemos ir lá, visitar, olhar, conhecer, buscar, porque, olha,
A nossa cidade está assim, de história. As pessoas antigas têm muita coisa para contar. E se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa. Sabe o que foi que eu encontrei? Aí saí do período colonial, não foi? Com a chegada, quando eu falei da origem do nome Goiânia, quando eu falei um pouco de alguns fatos importantes que aconteceram na nossa cidade, que foi a chegada de D. Pedro, o que foi mais? A abolição da escravatura, e pedi a vocês, pesquisem a expulsão dos holandeses pelas heroínas de Tejicupapa, conhecida no Brasil e no mundo. Viemos, então, para o brasão, para a bandeira e o hino municipal, que são os símbolos oficiais que representam a nossa cidade. Eu esqueci de salientar uma coisa. Um dia, fui colocada à prova junto com minhas colegas, onde nós fomos apresentar a cultura de Goiânia fora de Goiânia para muitas pessoas. E ao falarmos do brasão, da bandeira e do hino, e dizer que até hoje os nossos alunos aprendem a cantar o hino municipal, fomos colocados à prova. Sabe como? A orientadora lá do nosso grupo, no meio das outras pessoas, disse assim, nos desafiou, na verdade. Cantem aí o hino da cidade de vocês. Minha gente, minhas pernas tremiam, mas junto com minhas colegas, ficamos de pé e cantamos o hino da nossa cidade. E para mim, foi motivo de orgulho e até hoje é um orgulho para mim. Então, como eu tenho muitos alunos, a nossa cidade tem alunos neste local, deixei uma referência da área conhecida como Balde do Rio, que já foi um porto em Goiânia, um porto fluvial, que contribuiu economicamente para a nossa cidade. Eu deixo aqui também, mas esse presente que está lá até hoje, para nos lembrar que o Canal Goiânia serviu como porto fluvial para desembarque e embarque de produtos agrícolas, onde neste local eram trazidos de fora mercadorias e daqui saíam os produtos para serem vendidos lá fora. Vocês sabiam disso? Que aquele canal que hoje nós vemos ali e que tem uma ponte, antes existia uma ponte de madeira, não aquela ponte Sérgio Loreto que está lá, mas uma ponte toda feita de madeira. Se eu não estiver enganada, o nome que ela recebeu foi em homenagem a um negro chamado Malunguinho. Então, minha gente, aquela parte do Baldo do Rio, da Vila Operária, ela vai se cruzando, sabe com o quê? Vamos ver o que é que tem lá. Aqui a gente vê as casas, nós vemos aí na imagem o rio, não é? Mas tem alguma coisa aí faltando que até hoje está lá. Vamos ver? Aí está. A ruína histórica do antigo guindaste portuário de Goiânia. Quem é morador daquela localidade sabe do que eu estou falando. Tenho muitos alunos que moram ali e vão me dizer, é verdade. Existe um guindaste ali que serviu e serve para nós goianenses. Primeiro, para lembrarmos de como Goiânia era rica economicamente e que dali daquele porto entrava e saía produtos para serem vendidos lá fora. O guindaste está ali para nos lembrar da epopeia, do tempo de riqueza da nossa cidade,
onde vinham muitas coisas de fora e saíam os produtos daqui para fora. Então, quem quiser e quiser conhecer, ou vem pelo balde do rio, ali pela rua, ou desce pela Vila Operária, vai chegar na Rua do Guindaste, e lá vai estar aquele monumento, para nos lembrar que a nossa cidade faz parte da história, não só local, mas de todo o Brasil. Se você pegar o livro de história, da história do Brasil, você vai encontrar a participação do nosso povo. Ok? Vamos lá, ainda tem mais. Eu deixei aí um... Você sabia? Menina, essa daí também foi fenomenal. Que em 1901, a primeira empresa de transporte do Brasil foi criada na cidade de Goiânia e fez circular um ônibus que saía daqui, da cidade de Goiânia, até a cidade de Recife? Não? Não diga, pois é. Olha aí. Vocês sabiam que na história do Brasil não se sabe que o primeiro ônibus da marca francesa veio de fora, importado diretamente para o porto fluvial, foi pego através daquele guindaste, colocado em terra, o primeiro ônibus chegou aqui na nossa cidade. Observem aí, veja a importância da nossa cidade. Minha gente, o primeiro ônibus, sabe o que foi que aconteceu? Esse primeiro ônibus, em 1901, ele chegou aqui. E ele passou a rodar de Goiânia a Recife, de 1901 até 1906. Tamanha era a importância de Goiânia antes da cidade do Recife, a capital. Eu falo em crescimento. Goiânia era uma cidade tão importante e rica que tinha um ônibus que levavam nada mais, nada menos. Sabe quantos passageiros? Não, 20. Que história, 20 não. 12 passageiros. Este ônibus levava 12 passageiros de Goiânia até Recife, através da histórica estrada de rodagem, que hoje nada mais é do que a BR-101, que nós trafegamos todos os dias, de Goiânia para Recife. Só que com uma diferença, né? Este ônibus levava muito tempo para chegar até a cidade de Recife. Ele saía de manhã e chegava em Olinda na hora do almoço, as pessoas almoçavam e depois passavam mais 1 hora para chegar até Recife. Vocês sabiam disso? Veja como era difícil viajar. Hoje não. A gente chega, ó, rapidinho, mas naquela época não. Então, de 1901 a 1906, passaram-se 5 anos. Aí você me diz, só isso, professora? Foi muito pouco. Minha gente, mas para aquela época, isso foi algo grandioso. Em pensar em viajar numa estrada esburacada, né? Com todas as dificuldades. As pessoas gastavam seu dinheirinho e para manter aquele ônibus ali custava dinheiro. Mas que isso não deixou de ser um grande marco para a nossa história. Certo? Então, eu deixo para vocês uma outra atividade. Gostaria que vocês colocassem no grupo da sua sala de aula uma curiosidade no seu grupo sobre Goiânia que chamou a sua atenção e discutisse com o seu professor o que foi que vocês encontraram. Pode ser? Conto com vocês. Até lá. Bye, bye. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Catiane Abrantes e estou com vocês hoje
para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos focar na parte oral, na oralidade, ok? E para isso, vamos conhecer uma profissão que trabalha direto com o oral. Eu sou Catiane Abrantes e mando um beijão para todos os nossos alunos da Rede Municipal de Goiânia. Vamos lá? A aula de língua portuguesa vai começar. Bem, pessoal, hoje vamos fazer um passeio. Eu vou convidar vocês a conhecer alguns lugares, alguns pontos turísticos da nossa querida cidade, certo? Goiânia tem sua beleza natural. Então, vamos agora entrar no mundo do turismo. Vamos conhecer praias e monumentos históricos. Bem, pessoal, vamos lá. Hoje eu estou convidando vocês a fazer um passeio. Vamos conhecer alguns pontos turísticos da nossa querida cidade. Vamos comigo conhecer Goiânia, as suas belezas naturais. A primeira reserva natural que eu escolhi para vocês, quem já teve a oportunidade de ir, é o Aparauá, no caminho da praia de Pontas de Pedra. A reserva natural é belíssima. Quem puder conhecer e quem já foi, não vai me deixar mentir. Vamos continuar agora seguindo as praias. Aqui é Pontas de Pedra, principal praia de Goiânia. Aqui recebe mais turistas. Tem outra imagem aí que mostra, olha o mar, olha a cor da água. Beleza, não é isso? Dá vontade da gente estar lá. Eu mesmo tenho, adoro praia. Outra praia é Barra de Catuama. Lá também tem tudo de bom. Agora tem uns passeios de lancha, de jet ski, né? Quem quiser conhecer, sinta-se à vontade. A praia é belíssima. Aqui é carne de vaca, já é uma praia mais tranquila, né? Você pode ver que ela é mais rasinha. Lá em Pontas de Pedra de Catuama tem umas ondinhas boas, mas aqui não, já a água é mansa. Tabatinga é uma praia particular, né? Nem todo mundo tem acesso. Tem que ter autorização para entrar nessa praia. Fica depois de Carne de Vaca, antes de chegar em Pontas de Pedra. Fica perto da reserva Aparauá. E a praia de Atapuz, né, que é bem antes de Pontas de Pedra. Lá também o turismo reina. Tem vários locais para você aproveitar, descansar, ver a natureza, desopilar um pouco, né? Vamos aproveitar que enquanto a gente saiu do lockdown, quem quiser dar uma voltinha, mas não aglomerar, não pode se esquecer disso. Pode dar umas voltinhas nessas praias. E agora vamos focar nos monumentos históricos. Vamos primeiro ver a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, no centro daqui de Goiânia. Saindo da praia, agora estamos no centro de Goiânia. Saímos de lá, né? Da água, do sol, do vento. E vamos aqui agora para o centro, o Formigueiro. Tem outras igrejas também. Essa igreja é de São Lourenço. Essa igrejinha aí é uma das mais antigas daqui de Goiânia. Veja a paisagem, que coisa linda. São Lourenço fica antes de Carne de Vaca. Essa daqui é no centro também, no coração da cidade. É a igreja do Carmo. E ao lado tem também a igreja de Santa Terezinha d'Ávila, da Ordem Terceira também do Carmo. Essa daqui é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, também aqui no centro de Goiânia, muito conhecida. E essa é Nossa Senhora do Ó, em Pontas de Pedra. Vamos deixar bem claro que é bom a gente ter noção de preservar o patrimônio público. Vamos ter noção para preservar o patrimônio público. É muito importante, porque isso é o registro histórico da cidade. Não só daqui de Goiânia, mas cada um tem que tomar conta da sua cidade. Depois de conhecermos alguns dos patrimônios
públicos culturais, a gente agora vai ver os artesanatos. Aqui em Goiânia tem artesão, sabia? Que trabalha com barro, trabalha com tecido e tem alguns que participam até da Fernearte. Essa exposição é em Pontas de Pedra, uma feirinha típica. E também aqui pelo carnaval vem muito turista, porque Goiânia contrata bandas grandes e bandas famosas, os shows, né? São maravilhosos. E é a terra do caboclinho. A maioria das pessoas que brincam caboclinho passa o ano todo se organizando na confecção de fantasias para brilhantar o nosso carnaval nos desfiles. Olha que beleza! O nosso carnaval, tanto cultural quanto artístico, atrai muita gente, né? Os turistas vêm para ver os desfiles. Aqui o carnaval vale a pena. Venha conferir. No começo vocês viram que eu enfoquei a oralidade. Então, para se ter um guia turístico, o guia turístico vai precisar de quê? De trabalhar o seu oral. Vai ter que saber se expressar. Então, isso é muito importante. Não só como um meio de vida, mas o falar, o interagir, sempre é importante o contato. Tem que ter a coerência, porque você não vai chegar numa praia de vestido longo e terno. Você vai ter que ter a roupa adequada. Você vai de calção, roupa de banho. A mesma coisa é a linguagem. Quando você vai trabalhar, você usa uma linguagem. Quando você vai se divertir, você usa outro. Então, a oralidade é importante. Você tem que conhecer a sua língua, você tem que aprender a se expressar, você tem que aprender a falar. Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e as duas, né? Que trabalha a imagem e a escrita. Mas hoje aqui eu estou enfocando a oralidade, a pronúncia correta das palavras, como você se expressa. Então, vamos treinar mais, vamos ler mais em voz alta, pode treinar na frente do espelho. Se você não consegue se expressar, não consegue falar porque acha que não fala bem, um exercício prático diário eu deixo para vocês. Comecem a ler e a conversar na frente do espelho com vocês mesmos. Aí vocês vão aprendendo a trabalhar a oralidade, a se expressar e assim quando chegar nos lugares, dá show. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos falar sobre Goiânia, memória viva de um povo. Eu sou a professora Raquel da Educação Infantil do município de Goiânia. E vamos lá, vamos saber o que são memórias de um povo. Nós sabemos que em Goiânia tem muitas histórias de igrejas, histórias das praças e também as histórias das brincadeiras. Quem gosta de brincar? Eu também gosto. Então vamos lá? Vamos conhecer algumas brincadeiras que aconteciam com a memória desse povo, brincadeiras dos nossos pais, dos nossos avós e que hoje nós ainda brincamos, porque são bem legais. Então vamos lá? Vamos conhecer algumas brincadeiras. As brincadeiras são pular corda, pipa, peão, cavalo de pau, roda, bola de gude e amarelinha. Isso aí! Todas essas brincadeiras fazem parte da memória do nosso povo. E agora nós vamos nos movimentar um pouco com uma das brincadeiras. Afaste os seus brinquedos que estão aí na sala e vamos lá, vamos brincar. Prestando atenção que, quando a música disser estátua, vocês vão ficar parados, não pode se mexer, tá certo? Então vamos lá, vamos começar? 1, 2, 3, já! Bob Zoom. Mão na cabeça, mão na
que nós já brincamos, que nós já descobrimos o nome de várias brincadeiras, vamos fazer um desafio? Quem topa? Isso mesmo. Vamos lá? Nós vamos perguntar ao papai, ou à mamãe, ou ao nosso responsável, uma das brincadeiras que ele fazia no seu tempo de criança e convidá-lo para brincar conosco. Depois que vocês brincarem, vocês tiram uma foto bem legal e postam lá no grupo da escola. A tia vai amar e vai ficar esperando, tá certo? Beijo e até a próxima aulinha.